Boa tarde. Mais uma quinta-feira. Vamos dar um tempo para as mulheres entrarem, né? Que chegou mais uma quinta-feira, mais uma partilha da Célula das Rosas, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cristiane de Oliveira, sou coordenadora das Células das Rosas, do movimento Rosas de Sarão Oficial aqui. E toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, né, a partir das 4, a gente faz essa live das Células das Rosas. Olá, Simone, seja muito bem-vinda. Uma rosinha aí que eu cuido. Seja muito bem-vinda, Simone. Que bom que você está aqui com a gente desde o início dessa live. Então, as mulheres que forem chegando, vai compartilhando, né, com os amigos, com as amigas, né, para que a gente possa fazer uma lentilha nessa tarde de hoje, porque hoje, como foi postado, né, hoje é uma mulher que a gente conhece bastante, mas que tem tanto a nos ensinar, não é verdade? Maria da Silva, seja muito bem... Maíra, eu acho que é isso. Seja muito bem-vinda, Maíra. Vocês estão me escutando bem? Porque eu não sei, as fotos de vocês não estão aparecendo aqui para mim, só está subindo os nomezinhos. Então eu não sei se está tendo alguma oscilação da internet, eu espero que não, porque Deus é mais nas nossas vidas, né? Então, hoje, né, a gente vai ter essa partilha dessa mulher tão linda do Novo Testamento, né? A gente sempre vai fazendo partilhas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? E essa semana a gente vai fazer uma partilha desse Novo Testamento, né? Dessa mulher do Novo Testamento, onde ela literalmente se derramou para Jesus. Olá, Jaque, que bom que você está aí, conseguiu, né, Jaque? Seja muito bem-vinda, Jaque. Simone já respondeu que está ouvindo bem, que bom. Bom, hoje... Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. A Vanessa está entrando também. Hoje a gente vai ter uma convidada especial. Vai ser até surpresa para a Vanessa. Eu tentei falar com ela, não consegui, mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje a Vivi não vai poder fazer a partilha conosco, né? A Vivi está tendo alguns problemas de saúde, mas já está medicada, está sendo cuidada pelo esposo, né? O esposo dela entrou em contato comigo e aí eu chamei uma outra pessoa para fazer essa partilha comigo hoje, no dia de hoje. Estou esperando essa pessoa entrar, tá? Kátia, seja muito bem-vinda, Kátia. Aí, ó. Então, calma aí que eu vou chamar já já essa pessoa para fazer a partilha comigo dessa live, né? E vai compartilhando com os amigos, vai pegando a sua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa aprender mais e mais com essa mulher tão linda, que não teve medo, ela foi julgada, né? Ela era julgada, foi julgada e Jesus mesmo assim a desposou, né? Ele tirou tudo dela, né, para que ela pudesse ser revelada na sua essência, o que ela sentia verdadeiramente no coração. Tá bom? Então eu já vou chamar a pessoa aqui. Deixa eu separar a minha caneca, né? Que a gente fala muito. Olá, Verônica! Oi, tudo bom? Tudo! Seja muito bem-vinda à nossa Não, Célula das Rosas, a toda quinta-feira, né, que a gente faz a partir das 4. Verônica, eu sei que nem todo mundo, muitas pessoas já te conhecem, até porque você já participou da live com a nossa fundadora, né, a Vanessa, falando sobre Maria, que foi uma live linda, né, Jesus e as mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, só para o pessoal te conhecer,
né, falar um pouquinho quem é você, qual é o seu trabalho dentro da igreja, só para o pessoal te conhecer. Se apresenta rapidinho. Então, eu sou a Verônica, frequento a paróquia Jesus Bom Pastor, em Anchieta, e tenho um chamado muito grande na minha vida, nesse Ministério de Mulheres. E há 2 anos atrás eu fiz o meu primeiro encontro, né, programei, realizei um encontro lá dentro da minha igreja, dentro da minha paróquia. E ano passado fizemos o segundo e foi muito bacana, muitas mulheres se levantaram. O nosso encontro tem esse objetivo, né, de levantar mais mulheres, né? É isso que Jesus quer. Ele nos chama a estender a mão e levantar outras mulheres. O resto quem faz é Ele e o Espírito Santo. Amém, por isso, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente vai pensando muito das vezes, como é que vai ser a live, né? Eu e Vivi, a gente está já nesse caminho já há um tempinho, e a gente vai vendo que, por mais que a gente pense em algumas mulheres, né? É sempre o Espírito Santo que vai nos conduzindo, porque nós somos esse verdadeiro instrumento, né, Verônica, nas mãos de Deus, né? A gente, quando é chamada, a gente se despoja de tudo, né? Se torna vulnerável, fica totalmente livre de qualquer capas, de qualquer camadas, né? A gente se coloca totalmente à disposição do Espírito Santo. E assim, te agradeço já desde sempre por essa sua disponibilidade, a sua vulnerabilidade, por ter aceito esse convite hoje, de estar fazendo conosco essa partilha da Célula das Rosas. Eu que te agradeço, Cris. Quando Jesus nos chama, é lógico que a gente fica nervosa, né? Foi pega de surpresa, mas é o Espírito Santo, é Deus que capacita e eis-me aqui. Eis-me aqui eu e você hoje, né, para fazer essa partilha tão linda, né, que assim é uma mulher, como eu já estava comentando, né, que a gente já a grande maioria conhece as mulheres do Novo Testamento, né, e eu tenho certeza que essa mulher tem muito a nos ensinar com as nossas histórias, né, com Com aquilo que cada certeza. um já traz dentro do nosso coração, né, a gente vai vendo que Deus vai nos ensinando através de cada partilha, né, que a gente faz aqui. Bom, então, para vocês, mulheres, já conhecem a Verônica, né? Ela é chamada aí para levantar outras mulheres, né? Com esse carisma tão lindo. E hoje nós estamos falando sobre a mulher pecadora. Então, ó, pegue a sua Bíblia, está em Lucas 7, eu vou colocar aqui a passagem. Lucas 7, versículos 36 ao 50. Isso, aos 50. Deixa eu publicar. Fixar aqui é sempre um problema. Mas acho que vai. Bom, acho que vai já daqui a pouquinho. Então, Verônica, eu leio ou você lê? Pode ler. Você lê? Então tá bom. A minha Bíblia, como o pessoal já sabe, a minha Bíblia é pastoral, então acaba tendo uma tradução, né, mais fácil, né, para os nossos estudos, até porque aqui a gente não é teóloga, a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio, né? A gente não Amém. dia, a gente se torna totalmente vulnerável à ação do Espírito Santo. Mas antes de ler, hoje a gente não tem música, né? Que a Vivi não está aí com esse dom tão lindo que ela tem, mas eu queria chamar a Verônica para fazer uma oração, né, ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa tarde, para que não sejamos nós a falar, mas que sejamos verdadeiros instrumentos, né, nas mãos dele, para que ele possa vir aos nossos ouvidos, soprar o que ele quer que nós falemos, né, o que ele deseja,
que chegue aos corações de todas essas mulheres que estão participando dessa live, daquelas mulheres que vão chegar mais tarde para ver essa live. Então, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Ele esteja aqui comigo, esteja em São Paulo com a Verônica, que ele esteja presente na casa de cada mulher onde essa live vai estar chegando, para que possa realmente nos tocar, o Espírito Santo, porque é Ele nós pertencemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Amém, louvado seja. Eita, já entrou um monte de gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem para eu conseguir fixar, porque hoje eu não estou conseguindo fixar. Ai. Bom, depois eu coloco, gente, que hoje está difícil eu fixar aqui o comentário. Eu não estou conseguindo. Mas a gente vai falando que está em Lucas, capítulo 7, do versículos 36 ao 50. Então vamos lá. Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher, conhecida na cidade como a pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou aos 2. Qual deles amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele que ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco, demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que perdoa até os pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Uau! Louvado seja o nosso Deus! Gente, que passa, né? Opa, desculpa, gente.
Que passagem linda essa, né? Gente, assim, essa passagem me lembra quantas coisas, né? Que a gente pensa que a gente não está fazendo nada, né? O que eu estou fazendo é tão pouco em vista do que talvez outras pessoas possam fazer, né? Porque quando eu olho para essa mulher, eu penso assim, caramba, ela já era conhecida como a pecadora, né? Então eu fico imaginando, Verônica, assim, os pecados que ela tinha, né? Porque ela era apontada na rua como a pecadora. Então a gente não faz ideia, né, do que pode ser esses pecados, porque a gente sabe que aquela época era uma época em que as mulheres precisavam ser recatadas, né, as mulheres tinha toda uma cultura envolvida, né, e ela já era apontada por todos como a pecadora. E aí ela com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, né, e ela vai à casa desse fariseu. E aí eu fico vendo assim, que atitude que essa mulher teve, não? Acho que a Verônica está com. Tá escutando, Verônica? Pô, escutei. É que de vez em quando você para mim. Isso, eu estou vendo que tá, mas assim, a gente vai porque eu não perdi você o sinal, não. Seu sinal ainda está aqui comigo. Mas talvez aconteça um pouquinho desse delay mesmo, que a gente sabe que Ah, é de internet, às vezes acontece isso, né? E aí, tá. Verônica, vai vendo, né? Que atitude que essa mulher teve, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. Muitas vezes a gente olhando essa passagem, a gente fica imaginando, né? O que que levou essa atitude dela, né? De já ouviu falar em Jesus, o que que moveu essa mulher, né, a ir ao encontro desse Jesus? O que ela ouviu falar sobre ele e ela foi ao encontro dele? É isso que a gente deve refletir, né? O que que a gente tem feito, né? É, aonde que a gente tem ido e por que a gente tem ido a Jesus? Qual é o motivo que nos tem levado a ir até Jesus? Olha que lindo, é exatamente isso, né, Verônica? Porque a gente sabe, né, que assim, hoje existe tantas procuras por Jesus, né? Ah, porque eu quero ser rico, eu quero ser próspero, né? E o que realmente deve ter levado essa mulher a procurar Jesus? Porque ela não tinha nada. Ela só tinha um alabastro, né, com nardo, né? Algumas parece que algumas traduções até falam sobre isso, né? E É, que e o nardo, eu já li já alguma coisa que fala que assim, é aquele perfume na sua essência, né? Era o mais caro, sim, sim, também já ouvi falar. né? Então assim, Então podemos dizer que era a coisa mais preciosa que ela tinha, né? E que em exatamente. questão material, né? O que ela mais tinha de valor, né? E ela levou isso ao encontro de Jesus. Né? Exatamente. E aí você trazendo essa reflexão para a gente, né? O que nos motiva a procurar a Jesus? Com certeza essa mulher, ela sabia que Jesus era o Salvador, né? Aí é muito daquilo que a gente sempre fala nas lives, né? Eu falo que quando Deus vai mostrando para gente, né? Parece que sempre, assim, pelo menos comigo, né? Assim que acontece. Deus sempre me traz algumas palavras, né? E aí eu fico vendo assim como essa mulher saiu da expectativa e foi viver a certeza de que Jesus era o Salvador dela. A gente já falou muito sobre isso, né? Sobre sair da expectativa e ir para a realidade. É o que a gente tem que buscar fazer, né? Sair da nossa expectativa, e se, né? E partir para a ação, ir para a realidade, né? Partir para a realidade. Exatamente. E essa mulher foi com tudo, né? Então a gente vai vendo, né, que ela saiu da expectativa e foi viver a realidade, porque desde o momento que ela foi procurar Jesus, eu tenho certeza, ela como pecadora, ela sabia que só ele poderia fazer, né, ela ter essa nova vida, que é o perdão.
E aí ela deu tudo que ela tinha, né? Mesmo que fosse o bem material, ela foi além. Ela deu o bem material e ela se prostrou aos pés de Jesus, né? Ela se jogou, ela se humilhou. E aí eu fico assim, né, conforme eu vou lendo, eu fico pensando assim, caramba, o que que ela tinha? Ela só tinha um perfume, ela tinha as lágrimas, e tudo que foi surgindo naquele momento, ela foi dando para Jesus, né? Foi os cabelos que ela deu, foi as lágrimas que ela deu, né? E aí eu fico me perguntando, e nós, o que que nós estamos oferecendo para Jesus? Nossa, Tá? isso veio agora, esse pensamento na minha cabeça. O quanto Jesus nos está esperando esse nosso dispor, esse nosso jeito de adoração, né? De se derramar inteiro e colocar o nosso mais íntimo, o nosso mais sincero, o nosso mais profundo aos pés dele. Ele escuta a nossa oração, a que sai da boca para fora, mas e a que sai do coração? A gente tem colocado essa oração aos pés de Jesus, essas lágrimas sinceras e verdadeiras, a gente tem colocado aos pés de Jesus? Exatamente, né? E aí, quando eu leio, né, essa passagem, assim, ela me toca muito, né, nessa questão, né? Tudo que ela foi tendo ali naquele momento, ela foi dando para Jesus, né? Porque ela sabia, ela tinha certeza de que ele era o Messias. Ela tinha certeza de que se alguém pudesse tirar ela da posição de pecadora, esse alguém era Jesus. Ela tinha É tanta verdade. certeza disso no coração dela que ela invadiu a casa de um fariseu, mesmo sendo mulher, né? Ela se prostrou aos pés de Jesus, ela se jogou, ela se doou por inteira, ela chorou, ela provavelmente tirou o véu, porque a gente sabe que naquela época as mulheres andavam com véu, né? Então eu fico imaginando ela tirando o véu para pegar os cabelos dela, né, e enxugar os pés de Jesus. Ou seja, ela foi meio que, quando eu faço essa passagem, quando eu leio, eu vou vendo assim, caramba, olha como essa mulher foi se desposando, se desprotegendo de Jesus, né? Como ela foi entrando cada vez mais na essência dela, tirando todas as camadas, né? Se a gente pensar em uma cebola, né? Vamos partir para coisa prática. A gente vai tirando, né, a casca da cebola para chegar na essência da cebola, o que a gente quer. E aí eu fico vendo essa mulher, o quanto ela não foi se despojando de tudo que ela tinha para que ela pudesse verdadeiramente se mostrar na sua essência. Jesus, eu estou aqui. É, o interessante do que você falou, que é bom a gente ressaltar, que as mulheres, elas não tinham essa liberdade de entrar enquanto alguém estava sendo um convidado, né? Estava sendo servido, estava conversando. As mulheres não tinham essa entrada, essa facilidade de entrada, nem nas casas, também não nos templos, não tinham essa entrada, né? E quando você fala que ela se despojou, que ela se jogou aos pés de Jesus, que ela molhou ele, secou as lágrimas, que ia lavando os pés dele com os seus cabelos, os cabelos que naquela época, né, pelo que a gente lê, sendo acusada, ela deve ter usado esse cabelo, esses olhos, esse perfume para seduzir, né, Olha, para seduzir os homens. E ela agora chega perto do amado da sua alma, aquele que ela tem a esperança que vai mudar verdadeiramente a sua vida, e ela vai com os seus olhos, derrama suas lágrimas e seca com os seus cabelos para seduzir esse amado eterno. isso porque ela já tinha sido seduzida por Jesus. Eu acho que o mais bonito é É, isso. Ela já tinha sido seduzida por Jesus, né?
ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já sabia quem era. E engraçado você falando isso, né, do amado, me faz lembrar assim de um momento muito particular assim da minha vida, né? É, eu fui casada, né? Algumas pessoas já sabem, e hoje eu estou nesse processo da questão da nulidade do casamento, né? Tenho amadurecido, né? Buscado esse caminho. E aí, Verônica, é aquilo, quando a gente casa, né? Ninguém pensa em se separar. E durante muito tempo, né? Eu vivi essa situação, vivendo na mesma casa. E eu ia diante de Jesus quando Jesus falou assim: minha filha, eu preciso que você tome uma atitude. E aí eu fiz os meus processos, eu entendi o que que eu precisava fazer e saí de casa, né? E durante muito tempo, Verônica, eu ia diante do Santíssimo, porque eu me sentia rejeitada, me sentia uma pecadora, e eu falava assim: Jesus, seja o meu amado, porque eu quero ser a sua amada. Né? Então, você me falando isso me faz lembrar isso, né? Porque assim, muitas vezes eu passava dias, tardes dentro do Santíssimo chorando e pedindo para que ele fosse meu amado e que eu fosse amada dele, né? E você falando isso me fez lembrar que assim, como é tão lindo esse processo que a gente vive quando a gente sabe que existe um amado que nos ama apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, porque foi justamente o que essa mulher fez, né? Ela tinha certeza que Jesus poderia renovar a vida dela, né? Ela tinha certeza de que Jesus a amava, né? E ela foi, quando você fala, Cris, ela foi seduzindo ele, acho que ela falou assim: Senhor, eu sei que tu podes, então deixa eu te seduzir, porque eu quero ser a sua amada também. Né? Então, você me falando isso me faz lembrar desse processo, porque a gente sabe que são processos muito doloridos, né? Sim. Mas que a gente sabe que quando Jesus toma a posição dele dentro da nossa vida, é assim que a gente se sente, né? Totalmente amada, totalmente despojada, totalmente vulnerável, para que Jesus possa entrar e dar essa nova vida, né? Que foi exatamente isso que ele fez com essa mulher pecadora, né? E a É. gente vê o quanto ela é julgada, né? Porque claro, né? Todos nós, quando cometemos um erro, somos julgados, nós julgamos, né? E aí, quando, né, Simão, né, fala, né, ah, se Jesus fosse isso tudo mesmo, né, ele saberia com quem ela está falando, mas Jesus sabia. E mesmo assim, Jesus já recebeu, e eu acho tão lindo, né? Hoje, quando eu estava lendo agora aqui com vocês essa passagem, né? Jesus me falava assim no coração: tá vendo, minha filha? Por mais que eu tenha razão, eu jamais vou condenar. Porque em nenhum momento ele condenou Simão. Hoje Deus me mostrou isso, lendo aqui com vocês. Deus me falou assim: tá vendo, minha filha? Eu não condeno. Ele poderia falar com Simão, né? Porque ele sabia o que Simão estava pensando. Ele poderia falar: Simão, olha só, você está errado, não é nada disso. Mas ele contou uma história para Simão, fez Simão pensar. Olha que interessante. E o próprio Simão deu a resposta para Jesus. É. Né? Quando E Jesus perguntou. uma Pode palavra falar, que me Verônica. chama a atenção, você falando quando ele conta a história dos credores, uma palavra aqui que salta, e eu vou te falar que a primeira vez que isso acontece, salta na minha frente, é quando Jesus diz: julgastes bem. E como que a gente julga? De forma errada. Como que a... Exatamente, exatamente. E será que não está aqui, julgastes bem, né? Dizendo pra gente. E você? Também tem julgado, né? Também tem Exatamente. julgado. Cicrano, Beltrano, você também tem julgado muito bem. Mas e olhar para dentro de si, né? Uhum. Oferecer o nosso melhor para Jesus. A gente tem feito isso?
né? Então, você é o fariseu e a pecadora, né? Ele dando o julgamento, né? E ela se dando toda para Jesus, se doando toda ali para Jesus. Uma outra coisa, Cris, você falando aí do seu exemplo, né? Aí do seu casamento, você me fez lembrar uma história aqui com o meu marido. No Ah, eu sei nosso que ele tempo de namoro, passou aí, ó. é, quando a gente está namorando, logicamente que nem tudo é um mar de rosas, né? E a gente briga, tem aquelas discussões. E quando a gente estava para ficar noivo, a gente teve uma pequena briga. E assim, também é quando você fala que somos chamadas a ter esse encontro com Jesus, e quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente tem o conhecimento da palavra. A palavra está ao nosso dispor. Jesus nos chama a não sermos servos, mas sermos seus amigos e conhecedores da palavra. Então, aqueles conhecedores da palavra, quando você tem alguma dúvida, quando você tem alguma decisão para ser tomada, a gente corre para o nosso amado, a gente se joga aos pés do nosso amado com a companhia da palavra para a gente saber qual decisão tomar, né? E aí meu marido, um homem de oração, foi ler, foi ter na palavra, né? E é justamente nesse pedaço, né? Quando diz, por isso eu te digo, lá no versículo 47, ele ia terminar comigo, né, por causa de muita discussão, muita briga, e aí Jesus veio com a palavra. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. E aí ele veio para perto de mim, me disse, né, que ele foi rezar e a palavra de Jesus, e aí nós ficamos noivos e casamos e estamos aí, né, 22 anos de casados. Porque tem muito perdão envolvido, né, Verônica? Muito perdão. Ah, com certeza. Eu estava lendo outro dia alguns comentários lá no grupo de partilha, lá do recolhimento, e aí uma pessoa disse uma frase assim: o casamento é para os fortes. E é. E é. Estar ao lado de outra pessoa é para os fortes, não é, porque é muito perdão, é muito despojar de si, né? Em função do outro. Porque o casamento é isso. É se despojar em fazer o outro feliz. É verdade. E aí, né, a gente vai vendo, né, que é justamente isso, né, você se despojar sem julgamentos, né, porque essa mulher, embora ela soubesse que ela era julgada por todos, ela tinha certeza dentro do coração dela que ela não ia ser julgada por Jesus. Porque eu acho que numa situação dela, ela poderia pensar, cara, e se Jesus falar, sai daqui, você é uma mulher, não me toque, né? Porque ela, né, ela já devia ter ouvido falar de E Jesus, quantas vezes ela não deve ter escutado isso? não é? Porque até porque os discípulos, né, sempre estão ali, meio que protegendo Jesus. A gente sabe que Jesus ele dividiu muitas opiniões, né? Então eu fico pensando as inúmeras coisas que passavam pela cabeça dela, e mesmo assim ela tinha certeza no coração dela de que Jesus poderia redimir, né? Que Jesus não ia julgá-la, né, pelos pecados que ela tinha cometido, né? Eu acho que muitas das vezes o que falta na nossa vida, na nossa humanidade, é ter essa certeza no nosso coração, né? Eu passei mesmo por esse processo, né, de entender que o amor de Deus é incondicional. Eu lembro que teve uma vez que eu estava fazendo uma partilha com meu padre, né? E eu falava assim para ele: ah, Padre Pedro, o primeiro amor é tão lindo, né? Porque o primeiro amor é aquele amor, né, que você conhece, né? É tudo maravilhoso, né? Não tem erro, não tem pecado, né? É tudo muito lindo, você está conhecendo. Mas quando você faz a experiência do segundo amor por Jesus,
né? Que é esse amor incondicional, que você sabe, olha, eu errei, fiz, aconteci, me arrependi, errei de novo. Cara, e aí você entende que Jesus, mesmo assim, ele fala: vem, minha filha, vem que eu sou o seu amado. Vem, minha filha, porque você ainda é a minha filha amada. É minha filha querida, é a filha com quem eu quero estar junto. Você é a minha esposa, né? E aí quando a gente tem certeza desse amor, que esse amor basta a gente se arrepender e ter no nosso coração um propósito de mudança, nada vai nos tirar essa certeza do nosso coração. Aí o segundo amor é a gente exala, né? Tenho muitas amigas, né, que falam: Cris, como você é diferente hoje, né, da Cristiane que há 4 anos atrás, né, praticamente, né, é esse período mais ou menos, eu tenho 3 anos mais ou menos no movimento, e aí a gente vai vendo, né, que é um caminho, não é um movimento que me transformou, né, não foi a questão, né, do casamento, não foi nada disso, mas o meu relacionamento com Jesus mudou, né, a minha essência, de como é aquilo que você falou muito bem no início, né? O que está me motivando a procurar Jesus, né? Talvez lá atrás, nesse meu primeiro amor, o que me motivava é saber que eu tenho um Salvador, né? Que vai me salvar, que vai me levar para o céu, né? Mas hoje não é isso mais. É eu ter a certeza de que existe um amor incondicional, que quer o melhor para mim, que vai me corrigir, sim, vai me chamar a atenção, vai me deixar em fornos, né? A gente fala que nós somos vasos, né? Na mão de oleiro, tanto que está tendo um seminário, as mulheres aí que estiverem nos acompanhando, né? O Movimento Rosas de Saron, a partir de agosto, já está com as inscrições abertas do seminário nas mãos do oleiro. Então, nós somos esse vaso, e a gente sabe que passar por fornos, né, no processo do vaso de barro, é muito difícil, porque é ali que ele vai nos corrigir, é ali que ele vai, né, nos forjar. Né? Eu tenho certeza, você estava falando do casamento aí de 22 anos, eu fico imaginando os inúmeros fornos que vocês passaram, né? Você e seu marido juntos, né? Porque é isso, é ser forjada realmente, né? A gente, muitas das vezes a gente pensa assim: ah, aceitei Jesus. Ó, Jaque está falando aí que já fez a inscrição. Muito bem, Jaque. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: ah, aceitei Jesus, vou ter um caminho só de felicidade, vou ter um caminho só de prosperidade. Cara, nem Jesus teve esse caminho, não é mesmo, Verônica? É. O que você me fez pensar aí agora foi o seguinte: Jesus é o nosso Criador, né? Então, ele já nos criou, ele já nos conhece, a gente é que não se conhece. Jesus sabe de todas as nossas possibilidades. E aí você falando sobre o forno, sobre o barro, sobre o vaso nas mãos do oleiro, Jesus olha para o barro, né, para esse barro, e já vê todas as possibilidades desse barro. E aí nos leva para o forno, né, para a gente ser provado ali, e a gente colocar para fora e nos conhecer e colocar para fora as nossas possibilidades. E aí não foi o que ele fez também com a pecadora? Ele já conhecia todas as possibilidades dela. E a única coisa que ele fez foi, quando ela vem ao encontro, ele lhe restitui a vida, lhe restitui. Olha, essas são todas as possibilidades que eu já havia sonhado para você. Amém. Imagina que lindo Jesus falar isso para a gente. Lindo. É muito lindo mesmo, né? E é a gente viver essa certeza, né, Verônica, de todas as possibilidades que Jesus sonha para cada uma de nós, né? Porque você tem a sua missão, eu tenho a minha missão, né? Eu costumo dizer que por mais que tenhamos missões às vezes diferentes, a gente caminha de mão dadas, né? A própria Vanessa Rosa, né, que é a nossa fundadora, fala muito isso no movimento, né?
ela sempre fala, nós caminhamos de mãos dadas com outra, não é ela que é a verdadeira, a nossa verdade está em Jesus Cristo, Ele que é o Sim. nosso foco, né? E se você caminha com esse mesmo foco, por mais que tenha outros caminhos, por que não caminharmos juntas, lado a lado, cada um no seu caminho? Porque o resultado final não é meu nem é seu, é chegar em Jesus Cristo. É Não é? verdade. O mais bonito é isso, né? Estamos no mesmo caminho, mas trilhando cada uma ali na sua via, mas o mais bonito é quando os caminhos se cruzam. E aí acontece a interseção dos caminhos e podemos caminhar de mãos dadas com o mesmo objetivo. Né? O nosso maior objetivo aqui é evangelizar, é aprender, né? Então, eu acho que assim, com essa mulher, a gente aprende mais uma vez, né, a viver a certeza de que Jesus é o nosso amado, né? Como eu já falei, né, eu tenho essa certeza muito grande no meu coração, né? Algumas pessoas já sabem aqui, que já estão acompanhando com a gente desde o início da live, né, sabe que eu passei por um processo de câncer de tireoide no final do ano passado, fiz o tratamento com iodo, fiz a cirurgia, depois eu tive que passar por um tratamento com iodo. Assim que eu terminei o tratamento de iodo, chegou a pandemia, fui vítima do Covid, né, dessa pandemia, e mesmo assim eu sabia, né, eu tinha certeza de todas as possibilidades que Jesus tinha na minha vida. Né? Então, assim, Isso é o mais bonito, né? isso que é o mais bonito, né? Então, assim, eu acho que é essa certeza que a gente deve ter, né? E essa certeza a gente só tem, Verônica, quando a gente faz como essa mulher pecadora, né? Quando a gente se despoja totalmente para Jesus, aos pés da cruz, seja no sacrário, seja no nosso secreto, né? No nosso quarto. Cada uma tem uma forma de falar com Jesus. Essa mulher falou tão lindamente com Jesus, de forma tão linda, e a gente vê que ela, em nenhum momento, ela verbalizou. Jesus não dá fala para ela, mas ela falou com o corpo, ela falou com o choro, ela falou, né, ao derramar o perfume ali nos pés de Jesus, ao Ela beijar. falou com o coração, a oração dela foi o coração despojado ali para Jesus. A verdade dela, ela colocou aos pés de Jesus. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, está rezando, mas e às vezes até pedindo coisas tão fúteis, né? Coisas tão materiais, e a única coisa que Jesus pede de nós é a pureza de coração, é o despojar do nosso coração inteiramente. É o que Jesus busca, né? Os verdadeiros adoradores. E essa mulher foi uma verdadeira adoradora. Se dispôs ali, se despiu de si aos pés de Jesus. Então, acho que nessa tarde fica esse grande desafio para nós, né, Verônica? Que nós sejamos essas verdadeiras adoradoras, né, desse Jesus que é o nosso amado. Né? Hoje eu penso assim, caramba, olha quantas coisas, né, já aconteceram no meu relacionamento com Deus. Né? Eu chamava ele de Jesus, de meu amigo, e hoje em dia eu tenho como meu amado. Né? E como é tão lindo viver esses processos, né? Então, eu acho que cada dia mais, né? Não existe uma receita, né? Eu sempre falo isso, né? Não existe o caminho, existe aquele caminho que conversa com você e que Jesus vai conversar com você, né? Jesus, hoje eu falava sobre isso, né? Que Jesus, ele tem uma forma de falar com cada uma, né? Então, descubra, né, como é que Jesus conversa com você. Né? Jesus fala de uma forma comigo muito singela, através de sinais. Né? Eu tenho que estar muito atento, que às vezes é uma mensagem que eu recebo, até mesmo uma música, quando eu escuto, né, eu vejo Deus ali falando comigo. Né? E com certeza, com alguns ele vai falar na Bíblia, né? Tem que pegar a Bíblia, abrir, né?
E tá tudo bem, porque Jesus é esse né? Nós somos multifacetados, a gente é seres multiplurais. Então não tem como ele pegar uma forma e falar com igual com todo mundo, né? Então acho que com essa mulher, né, conforme você bem disse, ela falou com o coração, né? E nós somos chamadas a falar com o coração para Jesus nessa tarde, né? Então, acho que essa é o nosso grande aprendizado com essa mulher hoje, né? Com certeza existem tantos outros aprendizados, mas hoje que fica assim muito no meu coração é isso, né? Que com essa mulher nós possamos aprender a ser verdadeiras adoradoras. Vou pegar aí essa palavra, né? Sabe que eu adoro palavras, né, Verônica? Eu sei. Então, que nós sejamos essas verdadeiras adoradoras de Jesus, né? Colocando o nosso coração totalmente desprovido, né? Totalmente vulnerável. Algumas pessoas falam assim, Cris, mas vulnerável é ser ruim. Eu falo, não, vulnerável não é ser ruim nas mãos de Jesus. Né? É para você estar totalmente desprovido de tudo. Né? Você não precisa ter defesa com Jesus. Então, você pode sim ficar vulnerável a Jesus, né, para que ele possa agir na sua vida, e você tem que sair dessa incerteza, né, dessa expectativa. É ter a certeza que Jesus é o seu amado, que ele perdoa os seus pecados, por mais que você seja apontada como a julgador, a pecadora, né? Ah, é aquela mulher que está separada, que fez um aborto, né? É aquela mulher que não deu certo na vida. Enfim, são rótulos. São rótulos que você recebe, né? Mas que Jesus, ele tira totalmente esse rótulo e fala assim, minha filha, vem, porque você não é um rótulo, você é minha filha. Você me fez lembrar um outro tipo de apontamento, né? A beata, né? A santinha, né? A mulher de oração, mas daquele jeito meio, não sei como é que eu vou falar, meio debochado de falar, né? A mulherzinha de oração, entendeu? Quantas vezes somos apontadas assim? Eu acho que o ensinamento que a mulher pecadora nos deixa hoje é de sermos nós mesmas, na nossa própria essência, na nossa própria identidade, sem se preocupar com o julgamento do outro. Se despojar no coração de Jesus, despojar o nosso coração sinceramente a Jesus, sem se preocupar com rótulos, com apontamentos, com julgamentos, porque no dia da minha salvação, no dia do meu julgamento, vai ser só eu e Deus. Não tem julgamento, apontamento, nada disso que vai prevalecer. O que vai prevalecer foi o que eu fiz com as expectativas que Deus colocou sobre mim. Se eu levei para a minha realidade ou se eu não levei para a minha realidade. E a palavra também que fica, agora que salta também para mim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Com certeza essa pecadora viu a Deus. E isso, Verônica, assim, só afirma, né, que você falou agora, assim, me toca muito, né, até mesmo por conta da minha história, né, de que independente do como o mundo me vê, né, Deus conhece as intenções do meu coração. Amém, com certeza. Me emociona essas suas palavras, porque você confirma algo que eu já há algum tempo tenho colocado no meu coração, sabe? E Amém. mas Deus me afirma, minha filha, o que importa para mim é o seu coração, são as intenções do seu coração. Ai, Deus Como do eu céu, disse. filha! Já está acabando? Já acabou? Já está acabando já, Verônica. Ah, não acredito, estava tão bom. É verdade, mas já está acabando. Verônica, assim, gente, como a gente poderia passar, né, tempo aqui falando, né, mas a partilha é isso, né? A gente vai se despojando, se colocando para Deus,
né? Não só para Deus, mas para todas as mulheres que vão ver essa live depois. Eu quero agradecer de carinho muito especial as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, né? Todas as mulheres. Agradecer os homens também que entraram alguns homens aqui também, né? E que nós, não importa, né? O que a Verônica falou, né? Que muito bem, não importa o rótulo, acho que a mensagem que mais fica é isso, né, Verônica? Não importa o rótulo, como o mundo te vê, mas Deus reconhece verdadeiramente o seu coração, né? E aí fica essas perguntas para a gente, nessa reflexão. O que eu tenho dado para Deus? O que eu tenho dado para Jesus? Essa mulher deu um nardo caríssimo de essência e deu o choro, deu as lágrimas, deu o cabelo, né? Deu os seus beijos, deu tudo que ela tinha. E nós, o que nós temos dado para Jesus? Nossa relação, o que tem nos motivado a procurar Jesus, né? Então, quero te agradecer muito, minha linda, por essa Ai, eu que te partilha. agradeço. Eu que te Foi agradeço. Foi uma honra e eu estava aqui sentada no sofá e você me chamou. Com certeza foi Deus me chamando e foi o que eu disse: eis-me aqui, Senhor. Sempre quando Ele me chamar, Ele vai receber o meu, independente dos rótulos que alguém possa colocar em mim, eu sou dele e Ele é meu. Ele é o seu amado, é o meu amado, e nós somos a amadas de Jesus. É. Não é Te verdade? agradeço muito pelo carinho, muito, muito mesmo, Cris. Muito obrigada mesmo. Com certeza abriu-se também um leque, né, para mim e para você, uma nova visão da palavra, como a palavra é sempre viva e a gente sempre vai ler e vai ter novos horizontes dentro dela e com certeza se abriram outros horizontes, outras possibilidades dentro dessa palavra para mim e para você. E espero que também para todos que estão escutando essa live também possa se abrir um leque de possibilidades para você. E que nós possamos acreditar, né? Viver, não ficar na expectativa, mas viver realmente as possibilidades que Jesus nos dá. Verônica, eu queria fazer uma oração de agradecimento, né? Para que os nossos anjos da guarda nos protejam nessa caminhada. Né? Você pode fazer a nossa oração final? Eu vou deixar você fazer, que eu fiz a oração inicial, vou deixar você fazer a nossa oração final. Você faz para a gente a oração final? Faço sim, faço sim. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos continuar direcionando os nossos olhos para Jesus. Pai amado, Pai querido, que todas as palavras, Senhor, que foram ditas, que foram proclamadas e que apareceram no nosso coração, possa se desnudar, Senhor, num véu de possibilidades para nós, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e vai, Senhor, fecundando essa palavra e nos dando novas possibilidades, Senhor, através dela. Que todas essas mulheres, que todos esses homens, Senhor, que escutaram essa partilha, possam deixar, Senhor, todas as palavras caírem no seu coração, irem fecundando, e que essas palavras, Senhor, que essa partilha possam dar infinitos frutos, Senhor, mas para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, 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 Verônica. Verônica, eu estava tentando lembrar, eu não sou boa de música, não, mas eu estava tentando lembrar aquela música que fala sobre sermos verdadeiros adoradores. Existe uma música, né, sobre isso. É uma música antiga, mas acho que eu não vou lembrar, gente, sou péssima. Depois eu coloco lá nos comentários. Que quando você fala Não lembro também. de verdadeiros adoradores, me veio muito isso. Coração Adorador. Existe essa música. Agora, tem o título dessa música é isso. Coração adorador é derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem encher meu coração. faz-me forte e fiel.
um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos E vão de profeta, deu-me um coração adorador. Que essa Gente, partilha verdadeiramente tenha nos tirado da escuridão, né? E tenha aberto, né, a luz do Cristo sobre nós. amém, Verônica. Minha linda, muito obrigada. Um Eu beijo te agradeço, Cris. tá? Te amo, você sabe. Você. Eu também te amo muito. Que possamos agradecer a Deus por essa partilha linda, né? Ele que nos usou nessa tarde, né? E que Amém. essa live possa alcançar, assim como alcançou o meu coração. Eu acabei me derramando em lágrimas aqui, né? Mas que isso sirva de testemunho mesmo para as mulheres que estão passando, porque a gente sabe que nós mulheres estamos aí com as nossas histórias, cada uma, né, dentro com as suas histórias, com seus processos, com seus desertos, mas que tenhamos a certeza de que Cristo nos ama e nos chama a sermos filhas. E estão também com os dedos apontados, né? Só que esses dedos não prevalecerão para aquelas que se derramam aos pés de Jesus, que se colocam e se despojam, né, a estar com Jesus. Esses dedos apontados não prevalecerão sobre nós. O que vale para Deus é o nosso coração. Amém. Amém. Verônica, um beijo grande. Só lembrando, então, para as mulheres que estão aqui, né, que o seminário das inscrições, as inscrições do seminário nas mãos do oleiro ainda estão abertas, mas nós temos vagas limitadas, né? Porque a gente vai fazer pelo aplicativo Zoom e o Zoom tem limite de pessoas. Então, quando a gente chegar nesse número máximo, a gente vai ser obrigada a fechar as inscrições. Então, se você ainda não fez as inscrições, vai lá na página do movimento, né? Aqui, vai lá não, aqui na página do Movimento Rosas de Saron Oficial, né? Manda um direct e pergunta como é que eu faço as inscrições, né? E com certeza a gente vai entrar em contato mandando o link para que vocês possam fazer esse seminário. Mulheres nas mãos do oleiro, tá? Vai ser em agosto e setembro, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então, né, precisa de tempo, de organização, né, dentro de casa, que a gente sabe que 8 horas, segunda-feira, a gente está fazendo comida, está recebendo o marido em casa, está com filho, chegando do colégio, né? Tem todas essas questões. Mas separe esse tempo para Jesus, porque Jesus quer conhecer você, né? Por isso que é mulheres nas mãos do oleiro, totalmente vulneráveis, como barro lá, Jesus, ó, só vai, ó, moldando a gente, tá bom? Bonito que você falou. Prepare esse momento para estar aos pés de Jesus, a se despojar. Prepara, reserva esse horáriozinho na segunda-feira, para estar aos pés de Jesus. Bem, Verônica. Então, um grande beijo, Verônica. Um beijo pela partilha, minha linda. Deus te abençoe. Obrigada, tá? Ficar com Deus. Tchau.